Um milionário se fingiu de mendigo cego, colocou dinheiro em uma caixa e esperou. Seus próprios funcionários passaram por ali. Alguns roubaram, outros humilharam. Mas um deles fez algo que ninguém esperava. E o que aconteceu no dia seguinte mudou tudo. A sala era ampla, silenciosa e repleta de luxo. Tapetes persas, móveis antigos, quadros caros pendurados na parede. Ali vivia Antônio Albuquerque, um homem de meia idade, dono de uma rede de empresas que movimentava milhões. Mas naquela tarde, em vez de falar sobre negócios, Antônio encarava um simples pedaço de papel. Sobre ele, escreveu com letras firmes: "Me ajude a comprar um remédio." Dobrou o bilhete, respirou fundo e recostou-se na poltrona. Um sorriso discreto surgiu em seu rosto. Ele finalmente havia tomado uma decisão. "Está na hora de um teste", murmurou mais para si do que para qualquer outra pessoa. Há tempos, Antônio desconfiava de algo. Nos corredores de sua empresa, ouvia risadas forçadas, via bajulações exageradas, mas também notava olhares de desprezo para aqueles que ganhavam menos. Ele sabia que dinheiro podia comprar respeito, mas caráter nunca. E era isso que ele queria descobrir. Quem tinha caráter de verdade entre os seus funcionários. A ideia era simples, mas ousada. Ele se disfarçaria de mendigo cego, com roupas rasgadas, barba mal feita e óculos escuros. Sentaria-se em uma rua próxima à empresa, a apenas algumas quadras de distância, para que seus funcionários passassem sem desconfiar. Ao lado, deixaria uma caixa de madeira. Dentro dela, colocaria notas de dinheiro visíveis, como se fossem doações já recebidas. O bilhete completaria a cena: "Me ajude a comprar um remédio. Se alguém tiver coragem de roubar de um pobre cego, então não merece estar ao meu lado", concluiu em voz baixa. Chamou discreta e rapidamente um de seus seguranças de confiança. "Prepare as roupas, a maquiagem e providencie notas variadas. Quero tudo pronto para amanhã cedo." O segurança assentiu, sem questionar. Antônio sempre tinha planos inusitados, mas aquele parecia diferente. Naquela noite, sozinho em sua mansão, o milionário caminhou até a varanda. O vento frio lhe trouxe uma reflexão amarga. O verdadeiro valor de uma pessoa aparece quando ela acredita que ninguém está olhando. E era exatamente isso que ele queria colocar à prova. Enquanto as luzes da cidade brilhavam ao longe, Antônio sabia que o dia seguinte mudaria tudo. Talvez perdesse a confiança em alguns, mas talvez também encontrasse uma rara joia de honestidade entre tantos rostos disfarçados de boas intenções. "Amanhã vou descobrir quem realmente merece estar comigo", sussurrou, fechando as cortinas. E assim, a noite se encerrou com o peso de um segredo. Um milionário prestes a se fingir de mendigo para expor a verdade escondida em cada coração. O sol ainda nem havia atingido o topo dos prédios, quando Antônio Albuquerque já estava sentado em uma esquina discreta, a 3 quadras de sua própria empresa. O disfarce estava impecável. Roupas rasgadas, um boné velho cobrindo parte do rosto, óculos escuros que lhe davam o ar de cego e uma bengala apoiada ao lado. No chão, à sua frente, repousava uma caixa de madeira gasta. Dentro dela, algumas notas de dinheiro estavam bem visíveis, estrategicamente posicionadas para chamar a atenção. O bilhete escrito na noite anterior também estava lá, em letras trêmulas, como se fosse obra de alguém doente. "Me ajude a comprar um remédio." Antônio respirou fundo. O coração batia mais forte do que em qualquer reunião de negócios. Ele não sabia exatamente como cada um reagiria, mas precisava ver com os próprios olhos o que muitos tentavam esconder sob sorrisos falsos. As horas começaram a passar. Pessoas apressadas iam e vinham. Algumas lançavam olhares rápidos de piedade. Outras desviavam os olhos, como se a pobreza fosse invisível. Um ou outro jogava uma moeda que tilintava ao cair na caixa, até que no meio da manhã
Ele reconheceu a primeira funcionária, Camila, jovem, uniforme impecável, salto que ecoava na calçada. Trabalhava na área administrativa, havia pouco mais de um ano. Antônio lembrava-se dela nas reuniões, sempre sorridente, educada, mas com aquele brilho nos olhos de quem julgava rápido os outros. Camila caminhava distraída, com o celular na mão, até que os olhos bateram na caixa. Ela diminuiu o passo. Primeiro olhou ao redor. Depois fixou o olhar nas notas expostas. Antônio, atrás dos óculos escuros, fingiu cochilar, a cabeça pendendo levemente para o lado. Camila se aproximou devagar, os saltos agora silenciosos no piso de cimento. Agachou-se perto da caixa, olhando outra vez em volta, como quem tem certeza de que ninguém a observa. E então, com dedos rápidos, puxou 2 notas de dentro da caixa. No lugar, jogou algumas moedas que tilintaram secas. Pronto, ele nem vai perceber, murmurou para si, levantando-se. Ela ajeitou a bolsa no ombro e seguiu adiante, o passo mais apressado, o coração acelerado, mas com um sorriso de satisfação nos lábios. Antônio manteve-se imóvel, o rosto sereno, como se ainda dormisse. Mas por dentro, o estômago revirava. Era exatamente esse tipo de comportamento que ele temia encontrar. Alguém que, diante da oportunidade, escolhe se aproveitar da fragilidade de outro. Ele esperou alguns minutos. Depois, discretamente, enfiou a mão no bolso e acrescentou mais notas à caixa. O teste precisava continuar. Mais 1 hora se passou. O fluxo de pedestres aumentava com a proximidade do horário de almoço. Carros buzinavam. O calor da manhã fazia o asfalto exalar um cheiro forte. Antônio sentia cada detalhe da rua como se fosse um palco preparado para uma peça silenciosa. E então surgiu o segundo funcionário, Rogério, 40 anos, gravata frouxa, camisa social já amassada. Era conhecido por ser hábil em conversar com clientes, mas entre colegas sua fama era outra, esperto demais, sempre tentando levar vantagem. Ele vinha caminhando devagar, assobiando, até que avistou a caixa. Fingiu surpresa, olhou em volta e, em vez de passar reto, diminuiu o passo. Aproximou-se e, de repente, parou bem em frente a Antônio. Fingiu que precisava amarrar o cadarço do sapato. Agachou-se com calma, um joelho no chão, e enquanto a cabeça baixa dava a impressão de estar ocupado, a mão deslizou rápido para dentro da caixa. Uma nota sumiu, dobrada discretamente e enfiada no bolso. Levantou-se e bateu a poeira da calça. Ele seguiu adiante com um sorriso cínico no rosto. Antônio inspirou fundo, o peito pesava. Ele havia esperado por isso, mas presenciar a cena doía. 2 funcionários, 2 fracassos. E ainda havia mais. Alguns minutos depois, um terceiro funcionário apareceu. Paulo, supervisor de setor, homem de fala grossa e postura arrogante. Ao ver o suposto mendigo, não conteve a careta de desprezo. Ainda tem gente assim atrapalhando a cidade, murmurou alto o suficiente para que Antônio ouvisse. Antônio ergueu a cabeça levemente e, com voz mansa, arriscou. Senhor, poderia me ajudar com qualquer quantia? Preciso comprar um remédio. Paulo parou, encarou-o de cima a baixo e riu com deboche. Remédio? O único remédio que você precisa é um banho e um emprego. Cuspiu as palavras antes de virar as costas e seguir seu caminho, balançando a cabeça. Antônio fechou os olhos por trás dos óculos escuros. Não apenas a falta de ajuda, mas a crueldade gratuita. Ali estava a prova viva de que riqueza material não significava nada quando a alma era miserável. O milionário ajeitou a caixa à sua frente, colocou mais algumas notas e voltou a fingir indiferença. O teste continuaria, porque ele sabia. Em meio à frieza e à ganância, ainda havia a chance de encontrar alguém diferente. Alguém que provaria que a honestidade não morreu.
O relógio da igreja próxima anunciava meio-dia, quando Antônio, ainda imóvel em seu disfarce, começou a sentir o peso da espera. O calor do sol já castigava sua pele, a poeira da rua grudava em suas roupas esfarrapadas. Ele parecia, de fato, um homem abandonado à própria sorte. Até aquele momento, os testes haviam sido duros de assistir. Camila roubando sorrateira, Rogério fingindo amarrar o sapato, Paulo humilhando-o em plena calçada. Antônio sentia um nó na garganta. Será que ninguém mais é capaz de agir com dignidade? Pensava. E então, no meio da multidão que cruzava a rua, ele avistou uma figura conhecida, Daniel, jovem, pouco mais de 25 anos, funcionário do setor de manutenção. Não usava terno, nem gravata. Vinha de uniforme simples, a mochila nas costas, os fones pendurados no pescoço. Um rapaz discreto, que raramente se destacava nas reuniões. Antônio ajeitou-se um pouco na calçada, deixando as notas ainda mais visíveis na caixa. Fingiu estar cochilando outra vez, a cabeça baixa, os óculos escuros escondendo o olhar atento. Daniel se aproximava, apressado, como quem ia direto almoçar. Mas ao notar a caixa e o bilhete, diminuiu o passo. Seus olhos demoraram-se no pedido escrito. Me ajude a comprar um remédio. Ele parou. Observou a cena com atenção. Podia ter passado direto, como tantos fizeram, mas não. A expressão em seu rosto mudou. Senhor, o senhor está bem? Perguntou, inclinando-se levemente. Antônio fingiu hesitar. Só preciso de ajuda. Qualquer quantia para um remédio. Daniel olhou a caixa. As notas chamavam a atenção, mas em vez de estender a mão, franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. Um cego, com roupas rasgadas, dizendo que precisava de ajuda, mas com tanto dinheiro já jogado ali. Ele se agachou, tirou a mochila das costas e começou a revirar por dentro. Encontrou uma garrafa de água quase cheia e estendeu ao homem. Toma, senhor. Está calor, o senhor precisa se hidratar. Antônio aceitou, fingindo mãos trêmulas. Obrigado, filho. Obrigado. Daniel se levantou e olhou de novo para as notas. Coçou a cabeça, desconfiado. Sabe, eu acho perigoso o senhor deixar esse dinheiro exposto assim. Tem gente ruim que pode se aproveitar. Antônio manteve o silêncio, como se não entendesse. Então Daniel tomou uma decisão. Puxou do bolso uma carteira simples e tirou uma nota dobrada. Colocou na caixa, por cima das outras, mas fez algo a mais. Puxou as notas já existentes, empilhou todas e guardou no bolso da mochila. Antônio quase deixou escapar um sorriso, mas conteve-se. Não se preocupe, senhor. Vou levar esse dinheiro até a farmácia da esquina e compro o remédio para o senhor. Assim ninguém rouba. Qual o nome do remédio? Aquela pergunta ecoou fundo. Daniel não queria apenas dar moedas para aliviar a consciência. Ele queria resolver o problema. Ir além. Antônio fingiu hesitar, pigarreou e disse em voz baixa, Eu só preciso de dipirona. Então pronto, respondeu Daniel. Espere aqui. Eu volto em 5 minutos. E sem pensar 2 vezes, correu em direção à farmácia. Naquele instante, Antônio fechou os olhos atrás dos óculos escuros. O coração acelerado, a respiração pesada. Ali estava a diferença. Ali estava o gesto que ele tanto esperava. Não caridade por conveniência, não roubo oportunista, mas humanidade genuína. Poucos minutos depois, Daniel retornou com a caixa do remédio em mãos. Colocou o troco de volta na caixa e entregou o medicamento ao homem. Aqui está, senhor. Tome direitinho. Vai se sentir melhor. Antônio segurou a caixa de remédio como quem recebia um tesouro. Por dentro, mal conseguia conter a emoção. Quis se revelar ali mesmo, abraçar aquele jovem, agradecê-lo. Mas respirou fundo. Não ainda. O momento certo seria no dia seguinte, diante de todos. Daniel se afastou, dando um último olhar. Cuide-se, senhor. O mundo precisa de mais pessoas fortes.
não desista. E partiu. Antônio ficou ali, sentado, com lágrimas silenciosas escondidas atrás dos óculos. Pela primeira vez naquele dia, sentiu esperança. O sol começava a se pôr quando Antônio decidiu encerrar o teste daquele dia. A rua já não estava tão movimentada e o calor do asfalto dava lugar a uma brisa fresca que levantava poeira e folhas secas. Ele se levantou devagar, apoiando-se na bengala, como se ainda fosse o homem frágil que fingira ser. Guardou a caixa e caminhou lentamente até a esquina, onde um de seus seguranças de confiança o aguardava. Ao entrar no carro, tirou os óculos escuros e respirou fundo. Pela primeira vez em horas, podia relaxar o corpo. Mas a mente permanecia inquieta. Fechou os olhos e começou a repassar cada cena do dia. Camila, com o olhar rápido e as mãos ágeis, trocando notas por moedas, como quem acreditava estar sendo esperta. Rogério, abaixado em plena calçada, roubando sob o disfarce de um cadarço frouxo. Paulo, com suas palavras cruéis, chutando não apenas a caixa, mas a dignidade que ele acreditava ver diante de si. E então, como um raio de luz em meio às sombras, a lembrança de Daniel surgia. O jovem de uniforme simples, que ofereceu água, cuidado e até mesmo a responsabilidade de comprar o remédio. Um gesto singelo, mas verdadeiro. A diferença gritante entre ele e os demais. Antônio encostou a cabeça no banco do carro. A contradição o corroía. Como em uma mesma equipe podiam existir abismos tão profundos entre caráter e covardia? Ao chegar em casa, recolheu-se no escritório. A sala era silenciosa, iluminada apenas pelo abajur sobre a mesa. Os móveis luxuosos, os livros alinhados na estante, tudo parecia pequeno diante do peso do que havia presenciado. Sentou-se e abriu um caderno de couro. Ali costumava registrar reflexões pessoais que ninguém mais lia. Escreveu com calma. Hoje testei meus funcionários. Vi máscaras caírem, uns roubaram, outros humilharam. Mas um me mostrou que ainda há esperança. Honestidade não é o que se faz diante de câmeras, mas quando se acredita estar invisível. Daniel provou isso. Fechou o caderno e apoiou as mãos sobre ele. As decisões do dia seguinte já estavam claras em sua mente. Chamaria todos para uma reunião. Revelaria a farsa diante de cada um. Os que mostraram desonestidade teriam de arcar com as consequências. Mas Daniel merecia mais que um agradecimento. Levantou-se, caminhou até a varanda e olhou a noite cair sobre a cidade. As luzes dos prédios acendiam uma a uma, como estrelas artificiais. Lá embaixo, vidas seguiam apressadas, indiferentes. Amanhã, murmurou para si. Amanhã eles vão conhecer a verdade. E naquele instante, Antônio não era apenas um milionário em sua mansão. Era um homem disposto a ensinar uma lição que dinheiro algum poderia comprar. Na manhã seguinte, o ambiente da empresa parecia comum à primeira vista. Telefones tocando, passos apressados nos corredores, papéis empilhados sobre as mesas. Mas quem olhasse com atenção perceberia que algo estava diferente. Havia uma tensão silenciosa no ar. Havia sido convocado todos os funcionários para uma reunião de emergência no salão principal. E ao contrário do que acontecia em ocasiões rotineiras, ninguém sabia ao certo o motivo. Camila entrou primeiro, ajeitando a saia e tentando disfarçar o nervosismo. Rogério veio logo atrás, com um sorriso amarelo, tentando mostrar naturalidade, embora o suor em sua testa o denunciasse. Paulo, como sempre, entrou altivo, o tom de superioridade estampado em cada passo. Daniel chegou por último, o uniforme simples, a mochila nas costas, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Quando o relógio bateu 9 horas, as portas se fecharam. Um silêncio denso tomou conta da sala. Foi então que Antônio entrou. Mas não era o mendigo cego do dia anterior. Era o verdadeiro Antônio Albuquerque, terno impecável, postura firme, olhar afiado.
A autoridade que ele carregava em cada gesto era inconfundível. Os funcionários trocaram olhares. Alguns se ajeitaram desconfortáveis nas cadeiras. Outros baixaram os olhos, tentando não chamar atenção. Antônio caminhou até o centro do salão. Parou diante deles, cruzou as mãos atrás das costas e falou em tom grave. Ontem eu estava entre vocês, mas nenhum de vocês me reconheceu. O burburinho começou. Camila apertou a bolsa contra o corpo. Rogério pigarreou. Paulo arqueou as sobrancelhas intrigado. Daniel apenas olhou com curiosidade. Antônio continuou. Ontem eu me disfarcei de mendigo cego. Sentei-me a algumas quadras daqui com uma caixa de madeira e um bilhete pedindo ajuda para comprar um remédio. E um a um, vocês passaram por mim. O silêncio se tornou ensurdecedor. Alguns de vocês aproveitaram a oportunidade para roubar, disse, encarando Camila e Rogério. Outros foram ainda mais longe, humilhando-me em público como se eu fosse menos que humano. Seus olhos fixaram-se em Paulo, que pela primeira vez desviou o olhar. Ninguém ousou se defender. O peso das palavras era suficiente para esmagar qualquer tentativa de desculpa. Antônio deu alguns passos para frente. A voz, agora mais calma, ganhou um tom de emoção contida. Mas também houve um gesto diferente. Houve alguém que não me tratou como um estorvo, nem como um meio de tirar vantagem. Alguém que se preocupou de verdade, que ofereceu água, cuidado e até se dispôs a comprar o remédio por mim. Todos olharam em volta, ansiosos, tentando adivinhar. Os olhos de Antônio encontraram os de Daniel. Esse alguém foi você, Daniel. Daniel arregalou os olhos, surpreso. Senhor, não fiz nada demais. Fez sim, respondeu Antônio. Você fez o que poucos são capazes de fazer. Mostrou caráter quando acreditava que ninguém estava olhando. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. Camila abaixou a cabeça, o rosto corado de vergonha. Rogério mordia os lábios, tentando conter o pânico. Paulo, pela primeira vez, parecia pequeno diante da própria arrogância. Antônio ergueu a voz firme. Hoje, todos vocês aprenderam uma lição. O trabalho que realizamos aqui não se sustenta apenas em números e contratos, mas em valores. Quem rouba um pobre cego, rouba a si mesmo. Quem humilha alguém em necessidade, revela apenas a própria miséria interior. Fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem como lâminas. E quem age com humanidade merece mais do que um simples reconhecimento. Os olhos voltaram-se novamente para Daniel, que continuava atônito, sem saber como reagir. O silêncio no salão era sufocante. Ninguém ousava se mover. Todos esperavam pelo veredito do patrão, como réus diante de um juiz. Antônio olhou lentamente para cada um, o rosto impassível, mas os olhos carregados de intensidade. Eu poderia simplesmente demitir vocês agora, disse, a voz firme, olhando para Camila, Rogério e Paulo. E confesso que parte de mim gostaria de fazer isso. Mas aprendi que nem sempre a punição ensina. Às vezes, a vergonha é um mestre mais cruel do que qualquer sentença. Camila engoliu em seco, o rosto vermelho. Rogério tamborilava os dedos contra a perna, inquieto. Paulo mantinha o queixo erguido, mas o suor que escorria da testa denunciava sua tensão. Antônio prosseguiu. Vocês terão uma segunda chance, mas quero que se lembrem todos os dias de que eu vi quem vocês realmente são quando acreditaram estar sozinhos. O peso dessa lembrança será maior do que qualquer advertência. Um suspiro de alívio percorreu parte da sala, mas não durou muito. Antônio voltou-se para Daniel. Já você, Daniel. A voz suavizou, ganhando uma nota de emoção. Você me mostrou algo que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar. Honestidade, compaixão, humanidade. Daniel, surpreso, baixou a cabeça. Senhor, eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer.
Engana-se, respondeu Antônio. Se fosse tão comum, eu não teria visto tantos falharem. A sala ficou em silêncio absoluto. Alguns funcionários desviaram o olhar, outros encaravam Daniel com um misto de respeito e inveja. Antônio deu um passo à frente. A partir de hoje, você não será apenas mais um funcionário do setor de manutenção. Quero você ao meu lado, ajudando a zelar não apenas pelas instalações, mas pelos valores que sustentam esta empresa. Daniel piscou, confuso. Eu não sei se mereço tamanha confiança. Você merece, disse Antônio firme. Porque confiança não se compra, se conquista. E você conquistou a minha. A sala explodiu em murmúrios. Alguns funcionários cochichavam, indignados com a promoção inesperada. Outros apenas observavam em silêncio, como se compreendessem que estavam diante de algo maior do que cargos ou salários. Antônio ergueu a mão pedindo silêncio. Aprendam com isso. O que realmente importa não é o que vocês mostram quando todos estão olhando. É o que fazem quando acreditam que ninguém jamais saberá. Camila enxugou discretamente uma lágrima. Rogério mantinha o olhar fixo no chão. Paulo respirava pesado, como quem tentava digerir uma derrota amarga. Daniel, por sua vez, respirava fundo, ainda sem acreditar. Aquela manhã havia chegado apenas para mais um dia comum. Agora, descobria que um gesto simples havia mudado seu destino para sempre. O salão principal da empresa estava mergulhado em um silêncio constrangedor. As palavras de Antônio ainda ecoavam nos ouvidos de todos. A revelação de que aquele mendigo na calçada, alvo de risos, humilhações e pequenos furtos, era na verdade o próprio dono da empresa, havia despido cada um dos presentes diante da própria consciência. Camila foi a primeira a tentar escapar. Com passos rápidos, quase tropeçando nos saltos, saiu em direção ao corredor. O rosto queimava como se uma fogueira tivesse se acendido dentro dela. O coração batia forte e a respiração era curta. Pela primeira vez, ela não pensava em justificar-se, nem em culpar as circunstâncias. Tudo que ecoava era a lembrança de suas mãos ágeis pegando notas de dentro da caixa e da moeda miserável que deixara em troca. A imagem não sairia tão cedo de sua mente. Eu não sabia, murmurava, mas a própria voz parecia zombar dela. Nos corredores, os olhares eram cortantes. Colegas que antes a elogiavam por sua esperteza, agora desviavam os olhos, como quem evita se contaminar. Camila sentia-se pequena, reduzida a uma caricatura de desonestidade. Rogério, por outro lado, tentava manter a pose. Encostado em uma das paredes, ria de nervoso, comentando alto. Ora, mas que tipo de teste é esse? Quem é que ia desconfiar? Ele queria nos enganar. Mas ninguém respondia. Os colegas o observavam em silêncio, alguns cruzando os braços, outros com expressões fechadas. O riso de Rogério ecoava vazio, como um disfarce mal feito. Dentro dele, o estômago se embrulhava e o suor descia pelas têmporas. Foi só uma brincadeira de mau gosto. Insistia, mais para si mesmo do que para os outros. Paulo, por sua vez, estava sentado em uma das cadeiras, imóvel. O homem que tantas vezes levantara a voz em reuniões, que exigira respeito de todos à sua volta, agora mantinha os olhos fixos no chão. A humilhação não estava apenas no ato de ter insultado um suposto mendigo, mas na consciência de que sua prepotência sempre fora um escudo vazio. O silêncio dele era mais pesado do que qualquer palavra. Alguns funcionários sussurravam entre si. O ambiente estava dividido entre os que ruminavam vergonha e os que sentiam um desconforto profundo, como se também tivessem sido testados sem estarem presentes. Afinal, quem poderia afirmar com convicção que diante daquela caixa de dinheiro teria agido diferente? Enquanto isso, Daniel permanecia no centro do salão, desconcertado com a atenção repentina. Os colegas se aproximavam em pequenos grupos, elogiando-o.
Cara, foi incrível o que você fez. Você pensou além, não foi só dar dinheiro? Daniel abaixava a cabeça, envergonhado. Nunca buscara reconhecimento. Para ele, tudo tinha sido apenas uma escolha natural. Ajudar quem parecia precisar. Antônio, observando a cena à distância, sentiu um misto de alívio e esperança. Caminhou até o rapaz e pousou a mão em seu ombro. Daniel, o que você fez não pode ser ensinado em treinamentos ou manuais. Foi algo que veio de dentro. Daniel engoliu em seco. Eu só pensei que poderia ser meu pai ou meu avô. Não consegui ignorar. E é isso que o diferencia, respondeu Antônio. O mundo precisa de mais pessoas que não fechem os olhos diante da dor alheia. O restante dos funcionários, ao ouvir essas palavras, sentiu a dor da comparação. Cada elogio a Daniel soava como um espelho que refletia a própria falha. A vergonha era coletiva, pesada, quase palpável no ar. Camila, escondida atrás de uma coluna, enxugava discretamente as lágrimas. Rogério saía pelos fundos, evitando encontrar mais olhares. Paulo levantava-se devagar, como quem carregava um fardo invisível nos ombros. Antônio sabia que aquela ferida demoraria a cicatrizar, mas também sabia que, para alguns, ela poderia ser a única chance real de mudança. E naquela noite, o peso da vergonha acompanhou cada um de volta para casa. No dia seguinte, a empresa parecia outra. O burburinho habitual do início do expediente estava substituído por um silêncio reflexivo. Não havia risos nos corredores, nem brincadeiras na copa. O episódio do dia anterior se espalhara rápido e ninguém conseguia falar de outra coisa. Antônio convocou uma reunião com os líderes e principais funcionários. O auditório ficou lotado, mas o clima era pesado. Todos aguardavam em expectativa. O milionário entrou com passos firmes, mas o olhar sereno. Não havia arrogância em sua postura, apenas a seriedade de quem sabia carregar um peso maior do que cifras, o de ensinar pelo exemplo. Eu não fiz esse teste para expor ninguém, começou ele com a voz firme. Fiz porque acredito que caráter é mais valioso do que qualquer saldo bancário. O dinheiro pode abrir portas, mas são os valores que mantêm essas portas abertas. Muitos abaixaram a cabeça. Vi atitudes que me entristeceram. Pessoas que preferiram o atalho fácil, a moeda de conveniência ou o desprezo disfarçado. Mas também vi a diferença que um gesto verdadeiro pode fazer. Olhou diretamente para Daniel, que sentado na frente parecia querer se encolher. Daniel, você não apenas ajudou, você se preocupou. Você quis resolver o problema e não apenas aliviar sua consciência. Isso é o que espero de cada um aqui. Um murmúrio percorreu o salão. Daniel corou, sentindo os olhares, mas também um orgulho silencioso. A partir de hoje, Daniel terá uma nova função nesta empresa. Ele será promovido, não por interesse, mas porque demonstrou o que significa ser um verdadeiro líder. Alguém que olha para o outro antes de olhar para si mesmo. Os aplausos foram tímidos no início, mas logo cresceram. Alguns batiam palmas com entusiasmo, outros o faziam apenas por obrigação. Mas não havia como negar. Daniel agora era um exemplo. Camila, no fundo, deixou escapar uma lágrima amarga. Rogério mantinha os braços cruzados, o semblante fechado. Paulo olhava fixamente para o chão, incapaz de encarar o reconhecimento alheio. Antônio concluiu: quero que todos levem essa história como um lembrete. Não importa quanto dinheiro você tenha ou que posição ocupe. O que importa é o que você faz quando ninguém parece estar olhando. Ali é que mora a sua verdade. Mais tarde, sozinho em sua varanda, Antônio olhou a cidade iluminada pela noite. A lembrança da caixa, das moedas, das humilhações ainda doía. Mas ao pensar em Daniel e no gesto simples que mudara tudo, um sorriso brotou em seus lábios. Ainda vale a pena acreditar, murmurou.
E assim, a lição ficou não apenas para os funcionários, mas para todos que ouviriam aquela história. E no fim, não foram os milhões de Antônio que deram sentido a essa história, mas sim o simples gesto de um jovem que, sem saber, devolveu a fé de um homem na humanidade. Porque não é o que possuímos que nos define, mas aquilo que escolhemos fazer quando ninguém parece estar olhando. Alguns optaram pelo caminho fácil: roubar, humilhar, fingir que não viram. Mas Daniel mostrou que a verdadeira grandeza está em enxergar o próximo como um igual, em se importar de verdade, em agir com dignidade mesmo sem testemunhas. Essa lição ecoa muito além daquela empresa. Ela nos faz refletir. Quantas vezes a vida também nos testa em silêncio? Quantas vezes pequenas escolhas revelam quem realmente somos? E eu te pergunto, se fosse você diante daquela caixa, qual teria sido a sua atitude? Pegaria, fingiria não ver ou ajudaria de verdade? Conta aqui nos comentários, porque talvez a sua resposta ajude alguém a pensar diferente amanhã. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com quem você ama e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias, porque ainda vem muita emoção por aí.